Olá, sou o professor Walter de Física, Colégio Leonardo da Vinci, curso Ângulo de Jundiaí. Há cerca de 3 meses, publicamos um vídeo neste mesmo canal tratando do sistema barco-vela-ventilador. Daqui a alguns minutos eu vou justificar por que estou retomando a conversa a respeito desse sistema. Aqui está o nosso sistema barco-vela-ventilador que foi construído pelo físico Marco Aurélio. Ele é constituído do carrinho propriamente dito, com as rodinhas. O carrinho simula o barco em água. Esta peça simula a vela do barco. E esta peça é um pequeno ventilador que vai soprar contra a vela com a intenção de que o barco se mova neste sentido. Se você estiver em um automóvel, você ao volante, e você empurrar o painel do automóvel para tentar movimentá-lo, certamente não conseguirá. E isso é óbvio. Forças trocadas entre você e o veículo são internas ao sistema, você, veículo. E forças internas não podem modificar a quantidade de movimento de um sistema. Em outras palavras, forças internas não podem modificar a velocidade do centro de massa do sistema. Agora, vamos falar deste carrinho. Ele vai soprar, o ventilador vai soprar contra a vela. Então vamos fazer a conexão, só para primeiro conferir que o vento será contra a vela de fato. Está vendo o cartão? Então espera-se que ao soprar a vela, o barco entre em movimento neste sentido. Conferindo então. Está claro que o movimento é possível. Isso não é a mesma coisa que a situação em que você estava dentro do carro. A possibilidade desse movimento que você acabou de ver foi considerada uma violação ao princípio da inércia e ao princípio fundamental da dinâmica durante muitas décadas. Eu, presencialmente, me lembro da ocorrência desse erro no vestibular do CECEM, que é o antigo vestibular de Medicina, Ciências Biológicas e Biomédicas, em 1970. E de lá para cá esse erro permaneceu. São aquelas situações em que as pessoas aceitam algo como verdadeiro sem fazer reflexões a respeito. Porque o argumento de que forças internas, neste caso, não podem modificar a quantidade de movimento no sistema, cai por terra, porque aqui neste sistema existem forças externas. O sistema é barco, vela, ventilador, mas o ar é um componente primordial para que esse movimento ocorra. E o ar é externo ao sistema, como naquele outro vídeo desse mesmo canal. Lá há uma análise matemática, física, com equações, onde nós justificamos que esse movimento é possível. E esse movimento foi usado, inclusive por mim, como exemplo de violação das leis de Newton. Havia naquela época, um desenho animado em que o cidadão num barco, por falta de vento, instalou um ventilador que soprasse contra a vela para o barco se movimentar. E isso era considerado e dado até, citado em aulas, como um exemplo de um absurdo físico. E você está vendo que não tem violação nenhuma. É uma interação com um agente externo, com um corpo externo, que é o ar que aqui está presente. Em 2015, o professor Fernando Lang da Silveira, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, produziu uma matéria
publicada no Caderno Brasileiro de Ensino de Física em abril de 2015, abordando de modo excelente essa questão. Eu recomendo, procurem conhecer a matéria desse professor. É muito boa mesmo e muito completa, onde ele mostra erros que houve em vestibulares, erro que houve dentro do próprio Instituto de Física da Unicamp, por exemplo, onde esse assunto foi abordado de modo errado, considerado um absurdo. Quero dizer também que este sistema, construído pelo Marco Aurélio, foi inspirado no sistema do professor Fernando Lange, que exibiu isto em vídeos. Também quero lembrar do seguinte: em 2018, para muita surpresa, esse assunto apareceu em uma questão do Enem feita com muito brilhantismo, uma questão muito boa, muito completa e correta, abordando esse tema. Agora eu vou justificar por que esse assunto foi retomado neste vídeo. Um amigo compartilhou comigo um vídeo, também no YouTube, em que 2 professores universitários de física apresentaram um carrinho, só que o carrinho deles não andou, não entrou em movimento. E não entrou porque não foi devidamente construído. O carrinho não é obrigado a entrar em movimento. O que não se pode é negar a possibilidade desse movimento. Mas o pior não foi o carrinho não ter andado. O pior foi a justificativa para não poder ocorrer esse movimento. Essa justificativa talvez tenha estremecido um túmulo na abadia de Westminster, em Londres. Deve ter estremecido o túmulo de Isaac Newton, só. E para que não fiquem dúvidas a respeito da veracidade desse sistema, eu quero dizer que, para finalizar, que ele tem endereço fixo. Ele se encontra em Jundiaí, na Avenida Antônio Segre, 530, que é onde está o prédio do curso Ângulo de Jundiaí. Até!